Em meio às guerras de Yggdrasil contra a grande ordem da humanidade, um herói se ergueu no caminho do Senhor Demônio e revelou que apenas a destruição aguardava o fim miserável de Yuri. No entanto, ele avançou para derrubar suas forças de mortos-vivos, mas a sacerdotisa Quente das Trevas liberou o inferno para incinerar seu exército, enquanto o Deus de Pedra foi esmagado pela magia negra e destruído pelo Imperador das Chamas. Nenhum dos últimos soldados da humanidade sobreviveu, mas quando Yuri avançou para vingar seus camaradas caídos, o castelo explodiu e chocou a Cavaleira Sagrada Juliana, mas o Senhor Demônio emergiu da poeira carregando o corpo inútil de Yuri. Ele ordenou que sua filha entregasse o Sprite e o Grimoire of Chains, mas quando ela recusou, ele a esbofeteou e pegou Pyrrhica, o Sprite que era a vontade do mundo. Quando Yuri conseguiu recuperar a consciência, ele viu Pyrrhica tendo sua cabeça torcida pelo Rei Negro. Mas o Cavaleiro de Juliana atirou uma flecha em seu braço. No entanto, antes que os Cavaleiros Sagrados pudessem se aproximar dele, ele convocou mais de seus soldados mortos-vivos e começou a se mover em direção a Fiona. Mas quando Yuri tentou detê-lo, o Rei Negro simplesmente o arremessou em direção a uma coluna e continuou avançando em direção à sua filha. Com medo do pai, ela gritou, e a Crônica das Correntes começou a liberar seu poder. Então tanto Fiona quanto o Rei Negro a pegaram, fazendo com que se partisse ao meio. Com metade da Crônica das Correntes em sua posse, Pyrrhica desapareceu do mundo, e o elemento negro do rei começou a evoluir. Os Cavaleiros Sagrados pegaram os dois para fugir do castelo, e com seus novos poderes, o Rei Negro começou a cobrir todo o continente em escuridão eterna. Algumas semanas depois, uma bruxa feia e nojenta tentou comprar uma maçã de um vendedor, mas um idiota a derrubou no chão e pisou no pouco dinheiro que ela tinha. Até comprou uma cesta de maçãs para zombar dela por ser pobre. No entanto, um assassino sombrio derrubou o cara no chão e devolveu o dinheiro para ela. Mas quando a Mancha Brilhante apontou sua arma para ele, Aran rasgou sua calça, e todos começaram a rir do seu pênis minúsculo. Enquanto isso, Yuri e seus aliados seguiram para a capital através de uma floresta que estava completamente seca. No entanto, os agricultores atiraram terra nele enquanto ele prometia derrubar o Rei Negro e protegê-los. Mas agora seus animais e meios de subsistência foram todos consumidos pela escuridão. Enquanto continuavam em seu caminho, um homem desamparado informou-lhes que sua aldeia estava coberta pela névoa negra e os Cavaleiros Negros a invadiram. Enquanto todos os outros correram para ajudar os aldeões, visões do Rei Negro assombravam Yuri assim que ele viu a névoa negra. E vendo-o perdido em pensamentos, Burkhart olhou para ele com desprezo. Aran e a velha estavam passando por aquela aldeia também, e ele disse à velha que fosse embora enquanto seguraria o inimigo. Quando um soldado o atacou, ele se moveu para trás dele para abrir suas entranhas, e viu um aldeão prestes a ser morto por um soldado negro. Mas Makidi atirou uma flecha na cabeça do soldado para proteger o aldeão, e todos eles começaram a lutar contra o inimigo. No entanto, a mana deles foi reduzida por causa da névoa negra, e quando Yuri se aproximou da aldeia, ficou assustado com a visão dos soldados negros dominando seus aliados. A espada de Aran foi derrubada de sua mão, então ele começou a usar artes marciais para derrotar os soldados negros. E ao vê-lo lutando incansavelmente contra os inimigos e restaurando a mana de seus aliados, Yuri viu um vislumbre de si mesmo nele. Com sua energia restaurada, Juliana e os demais voltaram a atacar, e Aran, que quase esgotou sua energia, roubou um pouco de volta de Burkhart e começou a atacar os inimigos. Finalmente se juntando à luta, Yuri fez seu caminho até Aran e cortou todos os soldados negros em seu caminho. Aran compartilhou um pouco de sua mana com ele, e com sua ajuda, Yuri foi capaz de acumular uma grande quantidade de mana e explodiu os soldados negros para fora de existência. Um pedaço de sua roupa foi em direção a Aran, e depois que eles se apresentaram um ao outro, Aran desabou no chão. Kain disse a Marina para usar sua magia de cura nele imediatamente, mas percebeu que ele estava apenas desmaiado de exaustão. Eles descansaram em algumas ruínas próximas, e usando um corvo espião, Irinas percebeu que estavam indo para a Vice Capital. Quando Aran acordou naquela noite, ele foi encontrar Yuri e devolveu o pedaço de tecido para ele. Sabendo que ele estava cansado e que os outros estavam voltando da patrulha, Fiona fez o jantar para todos, e quando Kain deu a sua primeira mordida, pareceu que ele tinha provado o pior prato do mundo. Mas Aran comeu a comida como se nunca tivesse comido nada em toda a sua vida, então Kain perguntou por que ele estava comendo a comida da Fiona tão feliz. E Aran disse que era melhor do que comer lagartos. Enquanto o grupo elogiava Aran por seus esforços heróicos para salvar os aldeões, a crônica começou a liberar uma escuridão amaldiçoada, transformando toda a área ao redor em um deserto desolado. Quando finalmente parou, Fiona desabou de exaustão, e ao ver muitas páginas do Crônica ficarem pretas, Aran perguntou a ela sobre o livro e descobriu que era a cronologia de tudo sobre o mundo. Como o mundo estava tingido de preto e a escuridão estava se espalhando por toda parte, a Crônica também estava ficando preta. Ao mesmo tempo, na capital do Senhor Demônio, o rei estava se divertindo vendo a escuridão se espalhar rapidamente e perguntou a Iranos se ela conseguiu localizar Pyrrhica.
Ela pensou que Pirika tinha morrido, mas o mundo ainda não tinha caído em ruínas. E enquanto ela estava viva, a esperança por um mundo melhor permaneceria. Sabendo disso, Yuri e seus amigos tinham certeza de que Pirika ainda estava lá fora. E como Aran não sabia sobre ela, Juliana lhe disse que ela era a vontade do mundo. E enquanto ela existisse, o mundo não poderia ser destruído. Mais tarde, enquanto Aran estava sentado sozinho perto de uma fogueira, Yuri perguntou por que ele queria se tornar mais forte. Ele queria que Aran se juntasse ao exército voluntário, mas Aran preferia ficar sozinho, pois lutou sozinho a vida toda. E quando Yuri não conseguiu derrotar o Rei Negro com a ajuda de todos, não havia motivo para ele estar com alguém. No entanto, foi exatamente por isso que Yuri queria que ele se juntasse a eles, e forçou Aran a ouvir o que ele tinha a dizer. Viajando por alguns dias, o grupo finalmente chegou à Vice Capital e ficou chocado ao ver o exército negro invadindo-a. O general do exército comandou suas tropas para não deixar que um único soldado negro chegasse à cidade, enquanto uma espadachim durona e um soldado chamado Dusty estavam competindo para ver quem mataria mais soldados negros. Eles continuaram matando cada vez mais soldados negros. No entanto, o grande número deles começou a sobrecarregá-los. Mas para a surpresa do general, Yuri e seus aliados chegaram à cidade e mataram todos os soldados negros à sua frente. Eles souberam que a muralha sul da cidade havia caído, e uma maga chamada Aludra estava defendendo as favelas, mas logo ficaria sem mana. Enquanto conversavam, viram Aran pulando de soldado em soldado enquanto os matava, e o general disse a Yuri que havia encontrado um novo recruta formidável. Enquanto Marina e Fiona curavam os soldados feridos, Aran continuava sua onda de assassinatos, e Yuri disse ao general para ajudar a Ludra, dizendo que eles cuidariam disso ali. Aran derrotou 3 soldados negros em um instante, e quando viu uma nova horda de soldados negros se aproximando, ele roubou mana de Burkhart para encantar sua espada. Ele matou um grupo de soldados com cada golpe de sua espada encantada, mas Burkhart o agarrou pelo colarinho do nada, pois estava irritado com ele por roubar sua mana. No entanto, quando estava prestes a bater nele, teve que soltá-lo para ajudar seus aliados, e Aran viu Yuri e seus aliados conectando suas manas uns com os outros, para realizar um ataque em cadeia. Com um golpe de sua espada, Caim demoliu a área à sua frente e Michidia usou uma flecha poderosa para derrotar um grupo inteiro de inimigos, enquanto Yuri explodia os inimigos reunindo toda a sua mana. O avanço do exército negro foi interrompido por enquanto, e impressionado com o ataque, Aran pediu para que eles lhe ensinassem seu movimento secreto. Mas era cedo demais para ele, pois um ataque em cadeia exigia um forte laço com os aliados. Chamando-o de idiota inútil, Burkhart começou a repreender Aran novamente por roubar sua mana, e disse-lhe para deixá-los, já que os humanos não deveriam se intrometer com a mana dos outros, e havia muito que eles não sabiam sobre ele. Triste e desapontado, Aran fugiu, e quando Yuri tentou detê-lo, Burkhart sentiu que estava sendo muito mole com o garoto, mas Yuri sabia que ele tinha muito potencial. Só quando pensaram que a batalha havia terminado, um cavaleiro negro de elite invadiu a cidade com suas tropas, e a mana de todos foi esgotada pela névoa negra. Um soldado negro afastou Yuri com seu escudo, e todos os cavaleiros sagrados formaram um círculo em torno de Juliana para protegê-la. Enquanto isso, tendo fugido para longe dos outros, Aran lembrou-se de Yuri dizendo-lhe para nunca perder a fé, não importando a circunstância, e ele se repreendeu por ter fugido dos outros. Enquanto Caim e Yuri golpeavam os soldados negros, Michidia disparava flechas de um local elevado e Marina sentia que eles não conseguiriam resistir por muito mais tempo. Os Cavaleiros Sagrados estavam ocupados defendendo Juliana, mas fora de seu campo de visão, o Cavaleiro de Elite lançou um ataque sombrio com seu machado em direção a Juliana, e Burkhart se colocou em perigo para defender sua rainha. Ele se feriu, e quando um soldado estava prestes a acabar com ele, Aran interveio e enlouqueceu contra os inimigos, matando uma dúzia deles em um instante. Por causa da luta constante, sua espada barata quebrou, e um soldado conseguiu cortar seu ombro, mas ele o derrubou no chão. E pegando uma espada do cadáver de um soldado morto, ele se fortaleceu e a todos os seus aliados com sua mana. Ele então lançou sua espada em direção a Burkhart, dizendo que agora estavam quites. E com a ajuda do poder de Aran, os Cavaleiros Sagrados derrotaram os soldados negros restantes, enquanto Burkhart derrotou o comandante deles e suas tropas, criando uma verdadeira porra de montanha. Com a luta terminada, Aran pediu desculpas por ter fugido e disse a Yuri que ficaria, pois queria aprender mais sobre suas habilidades. Quando o sol estava se pondo, Yuri reuniu todos para contar o que o Rei Negro havia dito sobre o destino do mundo, e afirmou que, enquanto todos estivessem vivos, nunca perderiam a esperança, propondo formar um esquadrão de supressão do Rei Negro. No entanto, Juliana achava que um esquadrão não seria suficiente, e queria reunir tropas de todo o continente para formar, em vez disso, um exército de supressão do Rei Negro. Todos ficaram felizes ao ver seu capitão voltar a ser como era, e Aran decidiu se juntar à equipe também. Como seu braço estava sangrando, Yuri o enfaixou com um pedaço de pano, e o rosto de Burkhart parecia que ele estava tentando ao máximo não fazer cocô dentro de sua armadura. Mas ele estava apenas bravo com Aran se juntando à equipe, e Juliana disse para ele dar uma chance. Ele se afastou e de repente desabou no chão por causa de um ferimento que recebeu durante a batalha.
Tendo levado Burkhardt para dentro do castelo, Juliana cuidou dele e lhe ordenou que fosse com Yuri. Ele ficou surpreso, pois pensava que deveriam voltar juntos para a capital sagrada e se reagrupar. Mas Juliana queria que ele ajudasse Yuri em seu lugar e instruísse Aram, já que acreditava em seu potencial. Mas embora Burkhardt tenha concordado, ele se perguntou se ela o estava mandando embora porque ele não podia mais protegê-la devido ao seu ferimento. Enquanto isso, Yuri e Fiona informaram Gilbert sobre sua intenção de formar uma equipe de supressão do Rei Negro e sobre tudo o que aconteceu no Castelo Negro. Eles estavam indo em direção às Torres dos Sábios para se encontrar com os três sábios, pois esperavam que os sábios tivessem informações sobre o paradeiro de Pírica. Quando Juliana chegou para se encontrar com eles, Gilbert deu-lhes espelhos mágicos que permitiriam se comunicar a longas distâncias, já que iriam seguir caminhos separados. Ao mesmo tempo, Aram foi ao mercado e pensou em roubar um pouco de pão, mas se conteve pois não queria mais ser seu antigo eu. De repente, Aram ouviu uma mulher gritar e correu para ajudá-la. Um ladrão a estava mantendo refém em frente à barraca do Dusty, e quando estava prestes a dar uma lição no ladrão, Aram derrubou a espada da mão do ladrão e o nojento Dusty aproveitou a chance para abraçar a mulher. O ladrão atacou Aram, mas ele desviou de seus ataques com facilidade, e pegando uma espada da barraca do Dusty, ele empurrou o ladrão para trás, dominando-o com golpes. E quando estava debaixo de uma tenda, Aram cortou as cordas para prendê-lo, permitindo que os soldados prendessem o ladrão. Depois Dusty elogiou Aram por escolher aquela adaga, pois era a melhor arma que tinha no seu estoque, e quando Aram ofereceu devolvê-la, Dusty deixou que ele a ficasse como presente por se juntar a Yuri. Com isso feito, Aram voltou a praticar sua esgrima com sua nova espada, e ao vê-lo, Burkhardt lembrou-se do que Juliana lhe disse sobre ajudá-lo a treinar, então ele foi guiar Aram. No entanto, ele ficou chocado ao ver uma espada tão cara em suas mãos, e pensando que ele a roubou, ele ordenou que revelasse de onde a roubou. Aram continuou insistindo que não roubou a espada, e quando Juliana e Yuri perguntaram o que estava acontecendo, Burkhardt lhes disse que Aram poderia ter roubado uma espada, mas ele foi provado errado quando Dusty chegou e testemunhou a favor dele. Sentindo-se envergonhado, ele pediu desculpas a todos antes de ir embora, e Wayne perguntou a Juliana se era certo enviá-lo com Yuri. Então ela respondeu que fez isso para que Burkhardt estabelecesse um vínculo mais forte com ele. Naquela noite, Yuri sentou-se sozinho, com dor por causa do escurecimento em seu braço, e ao vê-lo, Fiona ficou preocupada, mas Yuri apenas disse para ela descansar e agradeceu por tudo que ela tinha feito por ele antes de ir embora. Finalmente chegando ao seu quarto, Yuri foi assombrado por seu alter ego criado pelo enegrecimento que continuava tentando fazê-lo cair na escuridão. Assim que se livrou dele, alguém bateu à sua porta e era Aram, que lhe contou que costumava roubar, mas que não faz mais isso. Yuri queria saber a razão de Aram para se tornar forte, e soube que toda a sua vila foi destruída pelo Exército Negro. Sendo o único sobrevivente, ele estava sozinho desde então, e ia de lugar em lugar, mas o Exército Negro vinha e destruía aquele lugar também. Então ele queria se tornar forte e pediu a Yuri mais uma vez para ensiná-lo a técnica do ataque em cadeia, mas ele não conseguiu aprender até formar um vínculo forte com seus aliados. Na manhã seguinte, Yuri e seus aliados se prepararam para viajar para as Torres do Sábio, e a Ludra, a Maga e o Matador de Dragões Vorg decidiram se juntar a eles na jornada. O grupo se despediu de Juliana antes de seguir seu caminho e descansou perto de um rio no meio da floresta. Enquanto todos se divertiam, Burkhardt se perguntava o que diabos ele estava fazendo com um bando de crianças. E quando Yuri pediu para ele ensinar Aram, ele se desculpou e foi mais fundo na floresta. Ele continuava pensando por que Juliana se afastou dele, e a escuridão começou a emanar de seu corpo. Como ele já estava em desespero, Irinas tentou lavá-lo cerebralmente, e quando Burkhardt a empurrou de volta balançando sua espada, ela fez a escuridão fluir pelo corpo dele. Ela o fez acreditar que ele havia sido abandonado, e à medida que ele caía cada vez mais na escuridão, seu corpo liberou uma onda sombria, e a crônica de Fiona começou a liberar energia escura. Eles viram uma névoa preta vindo da floresta, então todos correram para ajudar Burkhardt, mas Irinas os parou ao invocar uma horda de soldados negros. Vorg destruiu 3 deles com um único golpe de sua espada gigante, e a Ludra lançou suas magias do topo de uma montanha. Não querendo ficar para trás, Aram rapidamente se juntou à batalha e matou 3 soldados em um instante. O Rei Negro começou a lavar o cérebro de Burkhardt ele mesmo, e Yuri conectou seu mana com o de seu aliado para realizar um ataque em cadeia. O ataque de Caim e Mitídia derrotou a maioria dos soldados negros, e Yuri derrotou o restante os explodindo com seu mana. No entanto, chegaram tarde demais, pois Burkhardt já havia jogado de lado o emblema do Cavaleiro Sagrado, e após se transformar em um demônio, a primeira coisa que fez foi atacar Aram, mas Yuri interveio e o defendeu. Burkhardt continuou atacando Yuri, e depois de derrubar Caim, criou uma montanha para se proteger dos ataques de longa distância de Aludra e Mitídia. Quando ele estava prestes a atacar Aram novamente, Irinas ordenou-lhe que fosse embora por agora, pois seu propósito hoje era apenas fazer Burkhardt se juntar ao Rei Negro, e todos o observaram ir embora com tristeza nos olhos.
Enquanto todo o grupo estava abatido de tristeza por causa da traição de Burkhardt, Yuri informou Juliana sobre o incidente usando o dispositivo de comunicação de Gilbert, dizendo que deveria ter notado a mudança nele mais cedo. No entanto, Juliana não queria que ele se culpasse por isso. Quando ela encerrou a comunicação, o Santo Cavaleiro Ares apareceu da capital para informá-la que a cidade estava em chamas. Grupos rebeldes formados em apoio ao Rei Negro estavam vandalizando a capital, ateando fogo e destruindo propriedades públicas, pois acreditavam que estavam ajudando a espalhar a escuridão, e dessa forma o Rei Negro os pouparia. Um cavaleiro velho chamado Cervantes derrotou alguns desses rebeldes, mas acidentalmente machucou as costas, então seu subordinado teve que ajudá-lo. Ainslot reuniu os cavaleiros e ordenou que se concentrassem em evacuar os cidadãos e fechar as estradas que levam à praça central. Outro cavaleiro de elite incrível ajudou o esquadrão de Cervantes, que estava sendo dominado pelos rebeldes, e em pouco tempo, a maioria dos rebeldes foi capturada. Os cidadãos culparam os cavaleiros por não conseguirem defendê-los, e quando as coisas pareciam finalmente sob controle, viram um rebelde prestes a explodir uma mulher, mas Ares conseguiu pará-lo no último segundo. Com Juliana de volta à capital sagrada, ela imediatamente exigiu que Ainslot fornecesse os detalhes, e soube que os cidadãos estavam inquietos desde a derrota. Tumultos começaram a ocorrer por toda a capital, pois as pessoas queriam se juntar ao Exército Negro. O rebelde Ares capturado revelou-se ser um garoto que acreditava que o mundo estava condenado, então Ares estava prestes a lhe dar uma surra. Mas Juliana ordenou que o soltasse e pediu ao garoto para dizer o que estava em sua mente. Ele acreditava que o mundo não podia mais ser salvo, então a única maneira de eles viverem era se juntar ao Exército Negro e se tornar demônios. Ouvir ele querer se tornar um demônio enfureceu Juliana, então ela perguntou ao garoto se ele entendia as consequências de ir tão longe, e começou a chorar, lembrando-se de Burkhardt. Ao mesmo tempo, os cavaleiros focaram sua atenção em parar o restante dos rebeldes que estavam se levantando na cidade, e Juliana foi encontrar sua irmã, Lawsy. Ela se culpou por não manter a capital segura na ausência de sua irmã, mas Ainslot lembrou que eles assumiram os deveres da Santa Rainha juntos, então a culpa é de todos os três. Depois que os irmãos se reuniram, Wennius informou que Lord Shusa ainda estava estacionado próximo ao Santo Reino e sugeriu que eles solicitassem a ele para se juntar ao exército de supressão do Rei Negro. Juliana então ordenou que ele enviasse um mensageiro imediatamente. Descansando à noite a caminho da Torre do Sábio, Yuri estava se contorcendo de dor por causa do escurecimento em seu braço direito, e ao vê-lo, Fona correu para ajudá-lo e caiu em seu peito nu e másculo. Ela usou o poder do Chronicle para aliviar a dor dele, mas não conseguiu curar nenhum dos danos e a dor causada pelo escurecimento. Ela tentou várias vezes, e isso a frustrava, mas Yuri a acalmou, e ela começou a chorar pela própria impotência. Ao ver os dois juntos, Aran estava prestes a perguntar se eles iam ter um bebê, mas quem o afastou antes que ele tornasse tudo constrangedor. Depois de viajar por alguns dias, o grupo finalmente chegou à Torre do Sábio. No entanto, foram recebidos pelo exército do feiticeiro, que imediatamente os atacou com uma bola de fogo, mas Aludra a deteve antes que pudessem machucar seus aliados. Yuri lhes contou que iria lutar contra o Rei Negro novamente e precisava do poder do Sábio para fazê-lo. Mas Melchior, o Sábio, queria que provassem sua força e ordenou que Velnar os atacasse. Ele bombardeou o grupo com bolas de fogo, mas Aludra ergueu um escudo defensivo para bloquear seu ataque. Com os outros feiticeiros atacando-os também com seus feitiços mágicos, o resto do grupo, incluindo Ken, Vork e Mitidia, rapidamente correu para ajudar uns aos outros, cancelando sua magia. E Aran se aproximou de Velnar para detê-lo, mas uma garota com uma grande espada maior que seu corpo interveio. Yuri rapidamente se moveu para ajudá-lo, mas Velnar recuou e canalizou seu ataque final em direção a Aludra. Ela esgotou sua mana e não conseguia mais bloquear os ataques dele, mas Aran emprestou-lhe um pouco de mana, então ela conseguiu parar a grande bola de fogo dele e lançou meteoros no exército do feiticeiro do céu. Aran perseguiu a criança com a grande espada, mas antes que ele pudesse cruzar espadas com ela, a sábia do destino, Fatima, interrompeu a luta, e Aran ficou chocado ao ver que ela não estava usando nenhuma cobertura de trama. Com a luta terminada, o grupo encontrou os três sábios dentro da torre e, mostrando-lhes o castelo imperial do Rei Negro, Melchior começou a falar sobre teorias e as coisas que pesquisou. Dilma e Fátima estavam cansadas da constante tagarelice inútil daquele imprestável, então eles o amarraram e disseram a Yuri e aos outros que a barreira de elemento negro ao redor do castelo havia se tornado tão poderosa que ninguém mais conseguia penetrá-la. Dilma queria saber se Yuri realmente achava que ele conseguiria fazer as pessoas segui-lo, apesar de já ter falhado antes, então ele respondeu que não saberia até tentar. Quando Yuri perguntou a ele sobre Pirika, Fátima disse que não sabia o paradeiro de Pirika, apesar de ser a sábia do destino, exceto pelo fato de que ela estava em um lugar de onde não podia escapar sozinha. No entanto, ela sugeriu que eles viajassem para a passagem do labirinto para encontrar sua resposta. Então o grupo saiu da sala e Aran encontrou Velnar, que começou a chamá-lo de inútil, nojento e imbecil. Klaus disse a ele para pegar leve com o garoto em suas provocações,
e Aram perguntou se eles iriam lutar contra o Exército Negro. Então eles revelaram que o exército do feiticeiro não podia realmente agir sem a Torre do Sábio. Enquanto isso, Katia pediu desculpas a Aludra e Vorg por atacá-los, mas Aludra sabia que ela estava apenas cumprindo as ordens do Sábio. Quando Melchuir apareceu na sala, ele perguntou se os dois estavam indo embora e soube que estavam ficando na Torre do Sábio por enquanto, pois precisavam descobrir algo sobre a capital sagrada. Aludra e Melchuir começaram a discutir sobre quem tinha mais mortes em combate, e o resto do grupo se vestiu com roupas de inverno para a jornada até a passagem do Labirinto Nevado. Felizmente, Velnar, Katia, Klaus e o garoto com a grande espada se juntaram a eles na luta sob as ordens de Melchior, pois ele estava interessado em um artefato que foi recentemente descoberto na passagem do labirinto. Ao chegar na passagem do Labirinto Nevado, o grupo foi emboscado pelos esqueletos negros, e a área ao redor deles foi afetada por uma nevasca negra. Katia e as crianças cortaram os esqueletos, Velnar os queimou com fogo e Airão os chutou até a morte. Mas não importava quantos esqueletos eles derrotavam, eles continuavam voltando à vida por causa da Tempestade Negra. Sem opções restando, o grupo ganhou tempo para Marina canalizar um feitiço de grande área que evaporou os esqueletos do mundo. Airão ficou surpresa que uma curandeira inútil como ela pode ser útil em batalhas, e Marina ficou irritada com seus comentários. De repente, eles ouviram uma bola de pelo gritando enquanto corria dos esqueletos negros, e ela pulou no rosto de Airão. Airão desviou as flechas do inimigo enquanto segurava a adorável criaturinha, e Velnar usou a distração para canalizar sua magia e reduzir os esqueletos a cinzas para que não pudessem se regenerar. No entanto, por causa de seu ataque de fogo, a neve debaixo de Airão derreteu, e quando Yuri tentou resgatá-lo, ambos acabaram caindo do penhasco. Velnar chamou os dois de patéticos por caírem do penhasco, mas Klaus disse que a culpa era dele, já que ele usou um ataque de fogo tão grande em um ambiente nevado. Katia queria procurar os dois, mas Ken sugeriu que era melhor encontrar os duendes da Terra primeiro e pedir ajuda a eles, já que conheciam melhor esse terreno. Fiona estava preocupada com os dois, pois o elemento negro era forte nas montanhas, mas os dois estavam bem por enquanto e estavam tentando encontrar um abrigo. A bola de pelo ainda estava com Airão, e como ele já havia dado um nome à criatura, Yuri disse para ele ser responsável por domesticá-la. Com o elemento negro ficando mais forte e a nevasca piorando, Yuri queria parar e montar um acampamento. No entanto, quando Airão quis continuar, Yuri disse que o frio iria drenar sua energia, então era melhor fazer uma caverna de neve e esperar que o tempo melhorasse. Enquanto isso, o resto do grupo chegou aos espíritos da Terra, e quando os informaram sobre a condição de Yuri e Airão, eles imediatamente concordaram em ajudá-los, pois era por Yuri. Descansando em um acampamento de neve, Airão tentou usar o dispositivo de comunicação de Gilbert para contatar alguém, mas a tempestade de neve estava dificultando isso. Airão ainda achava que eles deveriam continuar andando, mas Yuri tinha certeza de que Fiona e os outros deviam ter pedido ajuda aos espíritos da Terra, então ele sentiu que era melhor ficar no lugar. Airão se perguntou se seus amigos realmente viriam por ele na nevasca preta, e ver a confiança de Yuri neles o fez sentir inveja. Ele nunca teve amigos na vida e sempre teve que fazer tudo sozinho, mas Yuri tinha certeza de que ele também acabaria fazendo bons amigos. Enquanto continuavam esperando, seus amigos deixaram a segurança da Casa dos Espíritos da Terra para procurá-los na Tempestade Negra, e Fona e Marina foram verificar o artefato dentro da montanha. Marina podia sentir que o artefato estava repleto de uma energia mágica imensa, e o cronista informou que o artefato era uma lâmina de esperança para cortar a escuridão. Ainda esperando na caverna, Airão sentiu sono e decidiu fazer xixi lá fora. No entanto, a tormenta negra de repente piorou, e quando Yuri saiu para procurá-lo, seu alter ego feito da escuridão lhe disse para não procurar por Airão, pois era culpa dele que ele se perdeu. No entanto, Yuri apenas ignorou, mas o alter ego o parou em seu caminho mais uma vez e perguntou por que ele não pararia de resistir quando já havia perdido. Ele lembrou a Yuri como seus amigos confiavam nele, e que as pessoas dependiam dele para salvá-las do sofrimento e da dor, mas ele não conseguia corresponder às expectativas e deixar de ser o herói delas. Devastado pelos comentários, Yuri atacou seu alter ego, mas foi arremessado contra uma parede de rocha. Quando estava prestes a ser derrotado, Airão o protegeu bloqueando o ataque do alter ego e começou a lutar contra os esqueletos do Exército Negro que apareceram na frente deles. Yuri disse a Airão para voltar, pois queria derrotá-lo sozinho, mas Airão lembrou-lhe do tempo em que Yuri lhe disse para confiar nos outros para o ajudar. Impressionado com suas palavras, Yuri voltou a si e liberou seu mana para explodir os esqueletos enquanto Airão os cortava. Os dois lançaram um ataque em cadeia juntos, e como Airão queria fazer isso o tempo todo, ele ficou muito feliz. De repente, um velho chamado Baltazar apareceu e usou seus poderes para livrar as montanhas da Nevasca Negra. Ele era o mestre de Fátima e o antigo sábio do destino, e a bolinha de pelo estava escondida em seu chapéu. Ela imediatamente correu de volta para Aram, e Baltazar perguntou a Yuri por que ele estava resistindo, já que ele eventualmente seria consumido pela escuridão. Então Yuri disse que não queria apenas ficar parado, e preferiria morrer ajudando o mundo enquanto ainda era ele mesmo.
Baltazar ficou feliz com sua resposta e desapareceu quando os amigos de Yuri finalmente os encontraram. Eles foram para a casa do Espírito da Terra dentro das montanhas e enquanto desfrutavam de um banquete, o Espírito da Terra, Olga, e o Espírito do Fogo, Rolo, concordaram em se tornar parte do exército de supressão do Rei Negro de Yuri. Todos então comeram até se fartarem e ficaram bêbados, e no dia seguinte foram em uma jornada para a Ilha da Alma para procurar por Pirika, mas seu caminho foi bloqueado por Shusa e seu exército. Eles ficaram animados ao vê-lo, mas Shusa não tinha a intenção de ajudá-los e queria a Crônica das Correntes para si, para que pudesse derrotar o Rei Negro e governar Igra. Juliana havia informado Yoshitsugu e Shusa que Yuri estava formando um exército para derrotar o Rei Negro e pediu que eles o ajudassem. Mas eles não tinham planos de lutar com ele, e queriam derrotar o Rei Negro por conta própria. Aran ficou irritado e começou a lançar insultos em Shusa, então Yoshitsugu lembrou a ele que estava falando com o primeiro e o segundo senhor de um dos 9 territórios do continente. Shusa se aproximou de Fona para pegar a crônica de corrente dela, mas Aran se colocou como um escudo entre os dois, então Shusa o atacou e Yuri teve que intervir para bloquear sua espada. No entanto, ele não tinha habilidade suficiente para enfrentar Shusa, e foi lançado longe. Fona lembrou a Shusa que o poder da crônica de corrente só se manifesta para os escolhidos, mas Shusa planejou fazê-la escolhê-lo assim como o Rei Negro fez. Yuri o atacou, e na capital sagrada, Juliana agradeceu aos seus irmãos por compartilharem os deveres da Santa Rainha com ela devido à sua falta de experiência. Mas agora, como sucessora do trono, ela queria cumprir o dever sozinha, porque havia inquietação entre o povo. E apenas um governante poderia acalmar seus medos. Enquanto sua sucessão ao trono era revelada ao público, Yuri continuava a lutar contra Shusa e ordenou que Aran protegesse Fona. O exército de Shusa lentamente os abordava, e Yoshitsugu partiu para o ataque contra os aliados de Yuri. Valnar e Katia lutaram com ele usando seus ataques mágicos, enquanto Ken e Michidia estavam ocupados lidando com o exército de Shusa com suas espadas e flechas. Yuri implorou a Shusa para parar de lutar. No entanto, ele se recusou a ouvir qualquer coisa que Yuri estava dizendo, e, ao remover sua armadura, revelou que já havia sucumbido às trevas, e planejava usar o poder da escuridão para se tornar o próximo Rei Negro e governar Igra. Ele imediatamente passou ao ataque contra Yuri, e Aran queria ajudá-lo, mas ele precisava proteger Fiona do exército de Shusa. Ken correu para ajudá-lo, e junto com Michidia reuniram sua mana e lançaram um ataque em cadeia contra Shusa. Mas Shusa quebrou seu ataque em cadeia, e Yuri levou uma surra. Com ele fora do caminho, Shusa foi pegar o cronograma de Fiona, e Aran tentou desesperadamente impedi-lo, mas ele era demais para ele. Ele acabou roubando o cronograma dela e jogou Fiona contra Aran, fazendo com que Yuri ficasse bravo e se aproximasse dele novamente. Mas espadas caindo do céu bloquearam seu caminho, e um demônio de calamidade chamado Alzada apareceu diante dele. Irinas e Burkhardt também apareceram e queriam que Shusa se juntasse a eles, mas quando ele recusou, Irinas ordenou que Alzada o atacasse. Ela atacou os soldados de Shusa com uma série de golpes, e Shusa matou seu próprio soldado que estava com medo de Alzada e hesitou em atacá-la. Os aliados de Yuri agora focavam sua atenção nos demônios. Então Irinas convocou o Exército Negro e pediu para Yuri se juntar a eles, já que ele já estava manchado de preto. Quando ele resistiu, seu alter ego disse que ele falhou em proteger seus amigos novamente e deixou o Chain Chronicle ser roubado. Yuri não podia discordar, e isso causou o escurecimento a liberar ainda mais escuridão de dentro dele. Vendo Yuri sucumbir à escuridão, Aran levantou-se e estava prestes a ajudá-lo, mas Burkhardt o impediu. Por enquanto, Yuri conseguiu resistir ao impulso de se tornar um demônio, e empurrou Irinas, que quase o pegou desta vez. Yuri começou a atacá-la desajeitadamente e disse-lhe que ele e seus amigos não vacilariam. Então Irinas perguntou-lhe por que Burkhardt decidiu se tornar um demônio. Parando-o com sua escuridão, Irinas disse-lhe para olhar para seus amigos que estavam lutando contra os demônios no Exército Negro. Com seus amigos sendo encurralados pelas forças escuras e perdendo, Yuri caiu em desespero, e Irinas e seu alter ego lembravam-no continuamente de sua própria impotência para defender seus amigos. Ele sentiu que não podia mais proteger ninguém e atacou seu alter ego, mas caiu na armadilha do inimigo e acidentalmente perfurou o coração de Kane com sua espada. Kane morreu em seus braços, e ao ver o sangue de Kane escorrendo de sua espada, Yuri se uniu completamente à escuridão. Ele foi envolvido por uma enorme quantidade de energia escura, enquanto seus pensamentos o lembravam de sua determinação e ambições, e de como ele falhou em tudo. Enquanto ele se transformava em um demônio, Juliana se dirigiu ao povo como sua nova governante. E tentou aumentar a moral deles, mas as pessoas estavam com raiva dela, e a culparam por perder a guerra. Quando seu pai foi morto pelo Exército Negro, ela caiu em desespero como seu povo e se jogou na batalha para vingar-se dele. No entanto, Yuri a ajudou naqueles tempos difíceis, e assim como ele se tornou uma luz para ela agora planejava fazer o mesmo por seu povo. As pessoas finalmente a viam como sua nova governante, e Juliana continuou com seu discurso.
Eventualmente, ela conseguiu conquistar o coração de seu povo, e Juliana foi coroada rainha do Reino Sagrado, enquanto a pessoa que ela admirava caiu nas profundezas do desespero, assim como ela, e se transformou em um demônio. Com seus novos poderes, Yuri se levantou ameaçadoramente no ar e, encantando sua espada com o poder das trevas, atacou Airan e cobriu a área com uma nuvem de poeira. Quando a poeira baixou, Airan perguntou a Yuri por que ele se tornou um com a escuridão, e Shusa finalmente teve um motivo para derrubá-lo. Ele cobriu sua katana com mana e atacou Yuri com um corte de aura, mas a ousada bloqueou e convocou 2 golems divinos. No entanto, Irinas abriu o portão de volta para o castelo do Rei Negro, e Airan correu em direção a Yuri para pará-lo. Mas Burkhardt bloqueou seu caminho criando uma montanha e Yuri entrou no portal. Lutando contra os golems, Shusa se envolveu com o poder das trevas e derrotou os golems com um corte imensamente poderoso. Irinas e os outros voltaram para o castelo após a derrota dos golems, e os aliados de Yuri ficaram desolados por causa de sua traição. Todos foram até as ruínas próximas para que Marina pudesse ajudar Kaine, mas o melhor que ela conseguiu foi manter o ferimento fechado. Eles tiveram que levá-lo a outros curandeiros para curá-lo completamente, mas Shusa se colocou em seu caminho novamente, pedindo que se juntassem a ele, pois o líder deles havia caído na escuridão e apenas ele poderia colocá-los em bom uso agora. Katia se recusou a ouvir qualquer coisa que o idiota sem valor estava dizendo, então Shusa os avisou para não entrarem no caminho dele, jurando cortar qualquer um, não importa o quão influente possam ser. Chamando-o de cara inútil, Airan ordenou que Shusa devolvesse a crônica em cadeia, e Yoshitsugu ficou bravo ao ver seu mestre sendo desrespeitado. Mas Shusa o impediu, e perguntou a Airan o que ele planejava fazer depois que Yuri os traiu. Mas Airan não acreditava que Yuri tivesse traído seus amigos, e achava que ele estava perdido agora, então ele disse que deveriam ajudá-lo da mesma forma que ele sempre esteve lá por eles. Nesse momento, Shusa fingiu um ataque a Airan, mas ele permaneceu impassível, o que deixou Shusa curioso sobre como eles resgatariam Yuri. Então ele foi embora. Enquanto isso, no continente demoníaco, o Rei Negro deu as boas-vindas a Yuri na escuridão e ficou feliz ao saber que ele havia perdido a esperança no mundo, jurando ajudá-lo a transformá-lo em pó. Com a luz do novo dia iluminando o céu, Katia e outros magos planejaram voltar para as Torres dos Sábios, enquanto Marina e Michidia subiram em uma carroça para levar Kaine à Vice Capital. Fiona e Airan ainda planejavam ir para a ilha Soul, pois acreditavam que era a melhor opção. Mas antes de partirem, Katia disse a Fiona para não se culpar pelo que aconteceu com Yuri. Enquanto Música cantava uma de suas belas músicas, todos os aliados de Yuri continuaram suas respectivas jornadas com seus próprios objetivos. Descansando à noite, Fiona tomou banho em um lago enquanto Airan preparava o jantar para ambos. A bolinha de pelo estava preocupada com Airan, mas ele estava bem e achava que devia se preocupar com Fiona, já que ela estava se esforçando muito por causa do Yuri. Depois de voltar do banho, os dois se sentaram juntos para comer, e Airan começou a importuná-la para lhe contar sobre a aventura de Yuri. Ele queria saber como Yuri conseguiu derrotar um dragão, então Fiona contou a ele que o dragão era o guardião do deserto, mas estava corrompido, preto. Depois de desviar do fogo do dragão, Cain e Michidia usaram um ataque em cadeia para enfraquecê-lo, e Yuri reuniu toda a sua mana para lançar um ataque no dragão, derrotando-o naquele instante. Com sua derrota, o dragão recuperou a consciência e implorou aos heróis para acabar com sua vida, pois ele atacou o povo do deserto que deveria proteger e não merecia mais viver. Depois de conseguir a aprovação do povo do deserto, Yuri agradeceu ao dragão por proteger a cidade todo esse tempo e acabou com sua vida. Sabendo quão bondoso Yuri era, Fiona se sentiu miserável por todos eles terem o forçado a terminar com a vida do dragão, e pensou que o fardo que todos eles colocaram sobre Yuri o fez cair na escuridão. Airan disse a ela que foi culpa do Rei Negro. Mas Fiona não parava de se culpar por tudo. Então, em uma tentativa de acalmá-la, Airan começou a contar-lhe uma história. Antes de conhecer Yuri, ele pensava que devia ser muito forte, pois alguém como ele conseguiu reunir tantas pessoas e se tornou o capitão do exército voluntário. Mas após conhecê-lo, percebeu que Yuri não era forte o suficiente e tinha suas próprias fraquezas. Então, sendo seus amigos, ele sentiu que deveriam ajudar Yuri a superar suas fraquezas. Ao ouvir isso, Fiona começou a chorar muito e liberou todas as emoções que estava guardando em seu coração. Finalmente chegando à Vice Capital, os curandeiros trabalharam incansavelmente para curar Caim, e Michidia estava feliz porque Marina finalmente teve a chance de dormir após mantê-lo acordado com seus poderes durante toda a viagem. Ela informou Juliana sobre tudo o que aconteceu. E quando Ainslot soube disso, ele ficou em desespero, achando que não havia como se recuperar dessa perda. Mas Juliana sabia que não adiantava lamentar o que já havia acontecido e planejou encontrar-se com Shusa para chegar a uma trégua. Sendo a nova governante do Santo Reino, sabia que era sua responsabilidade proteger seu povo. E para fazer isso, ela estava pronta para derrubar qualquer um que estivesse em seu caminho, seja Yuri ou Shusa. Ao mesmo tempo, os sábios foram informados sobre o artefato escondido na passagem do labirinto, e perceberam que havia uma música escrita nele.
Quando Katia e os outros retornaram, os sábios foram informados sobre Yuri, e Fátima pensou que a queda de Yuri para a escuridão deve ser necessária para que uma nova luz de esperança renasça. Enquanto isso, Aram e Fiona finalmente chegaram à Ilha da Alma depois de viajar por muito tempo. Mas Yuri já estava lá antes deles. Enquanto andava de barco para chegar à ilha, Aram lembrou-se de perguntar a Yuri por que eles tinham que ir à Ilha da Alma, e soube que a Árvore do Mundo existia lá. Yggdra vivia dentro daquela Árvore do Mundo, e era especial mesmo entre as fadas, pois ela tinha outra crônica com ela, que continha toda a história do continente de Yggdra. Ao desembarcarem na costa coberta pela escuridão, os dois foram imediatamente atacados pelos Cavaleiros Negros. Mas, felizmente, Vinta, a fada, os resgatou e ordenou que a seguissem em direção à Árvore do Mundo, pois sabia que eles queriam ver Yggdra. No entanto, o caminho à frente era um campo de batalha, e Rafalgar estava como um guerreiro solitário, derrotando cada Cavaleiro Negro que aparecia em seu caminho. Ele ordenou a Vinta que corresse em direção à Árvore do Mundo, mas o Peludo detectou uma quantidade catastrófica de energia escura se formando, e Yuri apareceu diante deles dela. Ele atacou Aram sem hesitar, então ele bloqueou e perguntou a Yuri por que ele estava lá. Mas Yuri não respondeu e apenas o empurrou de volta. Aram continuou tentando argumentar com ele, mas Yuri tinha uma expressão de indiferença escrita no rosto. Ele lançou um golpe sombrio em direção a Aram que não pôde bloquear, e Rafalgar teve que usar seu próprio corpo como escudo para defender Vinta e Fiona. Percebendo que conversar não ia dar certo, Aram fortaleceu sua espada com mana e saltou em direção a Yuri com um golpe por cima. Mas Yuri desviou e o chamou de fraco nojento. Aram continuava tentando acertar Yuri, mas ele continuava a desviar de todos os seus ataques e afastou Aram com magia das trevas. Vendo Aram ser derrotado, Vinta fortaleceu Rafalgar com sua magia e ele usou toda sua força para atacar Uro e criar uma abertura para os outros escaparem. Aram reclamou no início, pois queria lutar contra Yuri, mas logo percebeu seu verdadeiro objetivo e levou Fiona para a Árvore do Mundo. Yggdra levou os dois para dentro após protegê-los do bombardeio do Exército Negro, e eles chegaram a uma cidade subterrânea feita dentro da árvore. Quando chegaram à crônica, os três foram teleportados para diferentes memórias dentro dela. Aram estava confuso sobre o que estava acontecendo, então Yggdra lhe disse que eles estavam vendo a história do continente que foi mantida na crônica em grande detalhe. Ele pensou que era o mesmo que a Crônica da Corrente, então Fiona lembrou-o que a Crônica da Corrente era a história do mundo inteiro, mas esta crônica tinha apenas a história do continente Yggdra, embora com mais detalhes do que a Crônica da Corrente. Yggdra reproduziu a memória da batalha com o Rei Negro para encontrar Pirika, e Aram viu como Yuri levou uma surra, então tentou ajudá-lo, mas o mundo dentro da crônica não podia ser influenciado. Eles começaram a procurar por Pirika a partir desse ponto, e viram Yuri sofrendo sozinho após sua derrota nas mãos do Rei Negro. Mas enquanto inúmeras memórias surgiam diante de seus olhos, Yuri havia invadido a cidade dentro da Árvore do Mundo. Enquanto Rafalgar lutava contra ele, Vita tentou fugir com a crônica, mas Yuri a parou em seu caminho explodindo uma casa. Rafalgar e Yuri continuaram trocando golpes um com o outro, mas Yuri levou a melhor e conseguiu derrubá-lo no chão. Vita correu para ajudá-lo com sua magia, mas Yuri lançou um feixe escuro nela, fazendo com que Rafalgar colocasse sua vida em perigo novamente por ela. A escuridão agora envolveu a crônica, e todos dentro dela foram separados, pois a crônica agora estava corrompida. Aram foi transportado para uma memória quando Yuri encontrou pela primeira vez o Exército Negro e viu que ele estava fazendo o seu melhor para derrotá-los, mas ele era muito fraco e foi derrotado instantaneamente. Felizmente, um herói o ajudou e derrotou a horda do Exército Negro reunindo toda a sua mana e os explodindo, assim como Yuri fez no presente. Ele pediu ao herói para treiná-lo, pois queria aprender aquele movimento, mas o herói lhe disse que levaria anos para aprendê-lo. No entanto, o herói acreditava que se Yuri não perdesse de vista seu objetivo, ele eventualmente o aprenderia, e essas palavras acenderam uma faísca dentro dele. Aram o viu treinando incansavelmente sozinho a partir daquele ponto, e um dia, quando sua aldeia foi atacada, Yuri correu para derrotar o Exército Negro. Ele dividiu 2 de seus soldados ao meio, e ao se deparar com o líder deles, imediatamente começou a trocar golpes com ele. Logo, ele conseguiu derrubar a espada da mão de seu inimigo e reuniu toda a sua mana para lançar o Cavaleiro Negro de Elite na destruição, assim como o herói fez. No entanto, apesar de derrotar o Exército Negro que atacou sua aldeia, ele não conseguiu proteger ninguém e foi o único a sobreviver. Naquele dia, ele percebeu que nunca mais queria ver essa cena trágica e jurou derrotar o Rei Negro. Com as memórias continuando, Aram descobriu que Yuri estava ficando negro, e sabendo que tinha pouco tempo, Yuri pediu desculpas a Ken por não conseguir derrotar o Rei Negro. Ele implorou para que ele guiasse Aram em seu lugar, pois acreditava que ele era um raio de esperança em seu mundo de escuridão. De repente, Aram foi teleportado para a passagem do labirinto e encontrou Baltazar lá, mas ele não era uma memória. Não havia nada que Baltazar não pudesse fazer, então Aram fez um pedido a ele. Mas sendo o maior idiota a existir no planeta, ele pediu para se tornar forte, em vez de pedir a Baltazar que os ajudasse a derrotar o Rei Negro.
Reconhecendo seu pedido, Baltazar mostrou-lhe Yuri, caindo de um penhasco a caminho da passagem do labirinto. Aran o agarrou como Yuri fez na realidade e após cair e perder o controle algumas vezes, finalmente conseguiu. Conseguia segurar-se com uma só mão. No entanto, Yuri Negro pisou em sua mão e Aran lutou para continuar segurando. Yuri queria que ele o soltasse e tentou libertar sua mão, mas Aran a agarrou novamente, dizendo a Yuri que nunca poderia deixá-lo ir, porque ele o resgatou quando estava sozinho. Quando Yuri Sombrio estava prestes a atacá-lo, Aran ajudou Yuri a subir o penhasco, e enquanto distraía sua versão mais sombria, Aran canalizou sua mana e copiou o movimento final de Yuri para derrotar o inimigo. Quando estavam seguros, Pirika falou com ele, revelando que voltaria quando todos encontrassem a luz da esperança novamente. Depois Aran voltou ao mundo real, e com um grande sorriso no rosto, Fiona revelou que também ouviu Pirika. Rafalgar estava gravemente ferido, mas ele queria que Fiona curasse sua filha teimosa, que estava segurando o cronograma em seus braços, agora manchado de preto. Depois de saber sobre Pirika, Fiona e Aran foram para a cidade desértica sob as instruções de Baltazar, que lhes disse para irem ao Lago de Areia, pois um novo dragão guardião surgiria lá. A rainha do deserto, Ashrina, concordou em ajudá-los pois confiava em Baltazar, e seguindo suas instruções, Fara trouxe uma tábua de runas que eles encontraram no santuário onde o último dragão foi derrotado. Eles queriam que a lendária fada da Floresta Música cantasse as runas escritas na mesa, pois acreditavam que isso despertaria a nova divindade guardiã. Mas antes de irem procurá-la, um soldado veio e informou a Ashrina que o exército de Shusa estava se aproximando, e ele tinha mais de 10.000 homens com ele. Quando o califa e a rainha ordenaram que o exército se reunisse, o soldado pediu que esperassem e revelou que outro exército tinha que enfrentar Shusa, os Cavaleiros do Santo Reino, que eram liderados pela Santa Rainha Juliana. Ela sentia que não havia escolha a não ser lutar contra Shusa, pois todos os mensageiros que ela enviava eram mortos por ele. No entanto, o califa interveio antes que ela pudesse marchar com seu exército e queria resolver o assunto com ele na cidade deserta. Mas, embora Shusa não tivesse intenções de negociar com ela, achou a proposta divertida e quis zombar de Juliana. Então ele a aceitou. Quando Juliana também aceitou, Califa a levou ao local onde a reunião aconteceria, e ela ficou feliz ao ver Aran. Enquanto Fiona e Fara procuravam por música, as negociações entre os dois líderes começaram e Shusa provocou Juliana pedindo-lhe para entregar seu exército a ele para que pudesse derrotar o Rei Negro. Quando ela recusou, Shusa lembrou-a de que sua porta-bandeira, Yuri, e um dos cavaleiros mais confiáveis sucumbiram à escuridão, então ela não merecia ser a comandante dos Cavaleiros Sagrados. Sabendo que Shusa era especialista em provocar pessoas, Califa achou que essa reunião não iria bem. De repente, eles foram informados de que o Exército Negro os havia invadido, e Aran foi visto lutando contra eles ao lado do exército de Shusa. Juliana não teve tempo de reunir seu exército, então decidiu lutar contra o Exército Negro com os 100 soldados que a acompanhavam. Os demônios também se juntaram a essa luta, e quando Shusa entrou no campo de batalha, Alzada o atacou com seu enorme arsenal de espadas. Ela correu até Shusa, mas quando ele bloqueou seus ataques, ela convocou seus golems e lançou espadas nele enquanto os golems o mantinham ocupado. Ele ficou encurralado contra uma parede, e Alzada lançou espadas em sua direção, mas ele conseguiu desviar delas e empurrou Alzada para trás quando ela veio para finalizá-lo, enquanto destruía seus golems ao mesmo tempo. Como ela era uma marionete, Alzada podia usar suas partes do corpo separadamente e conseguiu arranhar o rosto dele com um de seus braços. Ele encantou sua espada em preparação para o duelo com Alzada, e Juliana ficou cara a cara com Burkhart depois de derrotar alguns soldados negros que a perseguiam. Burkhart a chamou de miserável e, como ele não conseguia nem olhar para ela, atacou Juliana e a derrubou. Antes que ela pudesse se recuperar, ele se aproximou novamente, e Juliana lutou para bloquear sua enxurrada de golpes. Depois de reclamar que ela o deixou de lado, ele destruiu suas entranhas. E em extrema dor, Juliana disse a Burkhart que estava apenas fazendo o que era melhor para ele, mas todas suas palavras eram desculpas para ele. Enquanto ele estava prestes a decapitá-la, Ainslad defendeu sua rainha, e ao mesmo tempo, Aran e Califa acabaram ficando de costas um para o outro enquanto lutavam contra os soldados negros. Mas Mia Khalifa, quer dizer, Califa estava preocupada que Shusa ou Juliana usassem qualquer oportunidade que esta batalha apresentasse para derrubar seu oponente. Porque se algum deles tivesse sucesso, um banho de sangue seguiria. Enquanto Shusa estava ocupado lutando com Alzada, Yoshitsugu usou a distração para cortá-la ao meio, mas ela era um filhote e isso não a causou dano. Vendo Shusa focado em Alzada, Juliana o atacou e pensou que se não fosse por ele, Yuri ainda estaria com eles. Com suas espadas chocando-se uma contra a outra, Juliana perguntou por que ele estava em seu caminho para derrotar o inimigo deles, mas Shusa não devia explicação a uma vadia chorona como ela, e a derrubou.
No entanto, Juliana usou mana sagrada para fortalecer sua espada e conseguiu lançar Shusa contra a parede, o sobrecarregando com golpes. Sabendo que não seria capaz de derrotá-la com sua própria força, Shusa usou o poder das trevas para lançar um denso feixe de escuridão nela. Mas Juliana o parou com sua magia sagrada, e os dois ficaram frente a frente mais uma vez. Por causa do ódio imenso que sentiam um pelo outro, eles lentamente começaram a cair na escuridão e não hesitaram em usar o poder para atacar um ao outro. Por sorte, Aran os deteve bem a tempo e disse aos dois idiotas que ele acabara de salvá-los de se tornarem um demônio. Enquanto Música cantava as runas escritas na tábua de runas, Irinas e Burkhardt atacaram Aran, e Juliana cortou sua trança que estava manchada de preto. Aran provocou Burkhardt a lutar com ele, pois acreditava que poderia derrotá-lo, mas a ousada veio ajudar os demônios e começou a atacar todos com suas espadas. No meio da distração, Burkhardt conseguiu derrubar a espada de Aran, e quando ele e a ousada estavam prestes a acabar com ele, ele os afastou com seu poder mágico. Ao mesmo tempo, Música terminou de cantar a música, e uma espada capaz de destruir o Exército Negro foi concedida a Aran. A ousada não perdeu tempo em atacar Shusa novamente, mas Aran conseguiu queimá-la até a inexistência, usando o poder da espada antes que ela pudesse prejudicá-lo. E sua pequena bola de pelo se transformou no próximo dragão guardião do deserto. Velmar e os outros também se juntaram à batalha, e ele derrotou os soldados negros com seus feitiços de fogo de longo alcance. Sabendo que seu inimigo agora tinha a vantagem, os demônios fugiram, e Aran ordenou que Shusa entregasse a crônica da corrente para ele. Ele não queria fazer isso, mas o Chronicle Chain foi para a mão de Aran por conta própria, e quando ele o pegou, a escuridão dentro dele se dissipou e ele ficou branco novamente. Ele devolveu o cronograma para Fiona, e a divindade guardiã esfregou o rosto contra Aran como se ainda fosse uma pequena bola de pelos fofa. Encontrando Música, Katia e Velmar pediram-lhe para acompanhá-las às Torres do Sábio, pois precisavam de sua ajuda com a espada que poderia cortar a escuridão. E Aran pediu a Juliana para ajudá-lo a derrotar o Rei Negro e trazer Yuri de volta. Juliana aceitou ajudar com prazer e pediu a Shusa para se juntar a eles, mas ele não lhe deu uma resposta clara e apenas foi embora com Yoshitsugu. Vendo a batalha do Castelo Negro, o Rei Negro sentiu pena dos humanos que ainda tinham a luz da esperança em seus corações enquanto ele pretendia destruir o mundo inteiro. Então ele canalizou seus poderes sombrios através da crônica e o caos se instaurou sobre o mundo. Após a batalha no Lago de Areia, Aran, Fiona e Música seguiram para as Torres dos Sábios e ficaram horrorizados ao ver os efeitos da escuridão ao redor do mundo. Chegando lá, eles viram uma arca celestial com o artefato do Passo do Labirinto embutido na frente dela. Dilma informou a todos que a situação estava piorando a cada minuto, pois não importava quantos do Exército Negro eles derrotassem, a luta não terminaria até que matassem o Rei Negro. Mas o elemento negro ao redor do Castelo Imperial estava ficando mais forte a cada minuto, e isso os impedia de se aproximarem dele. Então, eles precisavam destruir essa barreira primeiro, e precisavam que Música cantasse as runas no artefato. Quando ela começou a cantar, as runas no artefato se iluminaram, mostrando que o plano deles funcionaria e que eles conseguiriam derrubar a barreira. No entanto, isso não funcionaria de fora, então Melqueira criou uma arca que os teletransportaria instantaneamente para qualquer lugar. Eles planejaram enviar Música diretamente para dentro da barreira usando a arca e abrir um caminho para o exército de supressão atacar o castelo imperial com toda a força. Dilma já havia enviado uma mensagem aos exércitos do continente Yggdra para marcharem em direção ao Reino das Trevas e planejava enviar o restante diretamente para dentro da barreira usando a arca. Melqueir imediatamente começou a canalizar sua magia para a arca para inicializá-la, mas como isso ia levar algum tempo, Fiona foi se encontrar com Melchuir para obter um brasão que lhe permitiria absorver a escuridão. Ao mesmo tempo, Aran foi encontrar o criador de sua espada, que o elogiou por tratar bem a espada. Depois disso, Aran encontrou Velnar, que lhe perguntou se ele tinha a determinação de matar Yuri, e queria que ele ficasse fora da arca se não pudesse fazer isso. Mas Aran acreditava que não estava vendo o quadro geral, e queria priorizar ajudar Yuri a voltar para o lado bom, então Velnar respeitou suas escolhas e foi embora. Naquela noite, Aran foi se encontrar com Fiona, que estava sentada sob o céu iluminado pela lua sozinha, e ela descobriu que ele não conseguia dormir porque estava nervoso com a batalha que se aproximava. Assim como ele, Yuri também ficava sempre nervoso antes de uma grande luta, e ouvir isso ajudou Aran, pois a pessoa que ele admirava não era tão diferente dele. Do nada, ele perguntou abruptamente a Fiona se ela estava apaixonada por Yuri, e ficando vermelha como um tomate, ela contou a Aran que ela chegou ao continente de Yggdra após sua terra natal ter sido destruída pelo exército. Tudo o que ela tinha com ela era o cronograma em cadeia que seu pai lhe deu, e ela vagou sem rumo até encontrar Yuri. Desde aquele momento, eles experimentaram tudo juntos, e Yuri fez ele sentir que ela tinha um lugar naquele mundo, o que fez ela se apaixonar por ele. No entanto, ela ainda tinha vergonha de dizer isso em voz alta, e Aran prometeu trazer Yuri de volta à razão, mesmo que isso exigisse bater no idiota dele. Eles se olharam com esperança nos olhos, mas seu momento de ternura foi interrompido por Burkhardt, que colidiu com a arca para pegar o cronograma de cadeia.
Ele pulou em direção a Aram e, depois de chutá-lo para longe, voltou sua atenção para Fiona. Mas Aram voltou para protegê-la e disse para ela fugir. No entanto, Burkhardt convocou um exército da Black Army para impedi-la de escapar, e Aliudra e Vorg tiveram que intervir para protegê-la. Aram queria saber por que Burkhardt estava lá, mas quando ele não respondeu, ele o atacou impulsivamente e quase foi morto, mas Velnar o protegeu no último segundo ao atacar Burkhardt. Os anões correram para se juntar à batalha e Firbolg usou seu sopro de fogo para transformar os soldados negros em churrasco defumado. Aliudra perguntou a Melchoir quando ele poderia lançar a arca, e quando ele disse que precisava de tempo até o amanhecer, ela ordenou que ele a tivesse pronta naquele instante, pois precisavam sair já que seu ataque surpresa foi descoberto. Então eles se prepararam para segurar o exército negro até que a nave fosse lançada, e Dilma informou Juliana para levar suas forças para o castelo imperial imediatamente. Enquanto Melchuir continuava a carregar a arca, Aliudra ajudava a eliminar os inimigos e se perguntava onde estava a música. Katia e Juni estavam abrindo caminho para ela, mas os outros não podiam ajudá-las porque estavam ocupados com os inimigos. Aram e Velnar continuavam lutando contra Burkhardt e a nave estava quase pronta para se teletransportar, mas um soldado negro contaminou seu núcleo de energia com escuridão. Lutar contra os soldados negros intermináveis drenou completamente a mana de Aliudra, então Aram deu sua mana branca abençoada para ela e ela dizimou seus inimigos com seus feitiços mágicos. Com o núcleo ficando mais preto a cada segundo, Aram começou a canalizar sua mana ao máximo, e Vorg e o resto impediram que qualquer soldado negro se aproximasse dele. Em meio a toda a luta, um soldado negro atacou Música e ela caiu da arca, mas Firbolg mal a resgatou. Com sua mana no máximo, Vorg jogou Aram no núcleo da arca e destruiu a escuridão que a envolvia. Com a arca totalmente carregada, Melchiora lançou em direção a um círculo mágico que teleportaria todos dentro da barreira escura, e Firbolg derrubou Burkhardt dela usando seu sopro de fogo. Quando a nave completou a teleportação, Música e os dois sprites foram derrubados por uma explosão. Então Aram ordenou que Firbolg os resgatasse. Usando a distração, Burkhardt conseguiu sequestrar Fiona, e sob forte bombardeio, a arca caiu dentro da barreira. O exército do Santo Reino e outros exércitos de todo o continente chegaram à barreira na esperança de que a barreira fosse desligada quando eles chegassem lá. No entanto, eles não esperavam ver a arca caindo imediatamente após se teletransportar. O artefato se separou da arca enquanto ela caía, e Aram se perguntou se o restante de seus aliados estavam bem enquanto hordas do Exército Negro se formavam ao seu redor. Ele lutou contra os soldados negros, mas logo ficou sobrecarregado por causa do grande número deles. E quando as coisas pareciam sombrias para ele, Firbolg incendiou os soldados que se aproximavam por trás e todos os seus aliados se revelaram estar vivos. Aram estava preocupado com Fiona, mas Velnar lembrou-lhe que a prioridade era derrotar o Rei Negro primeiro. Então ele ordenou que Furball mantivesse Música segura. Ao mesmo tempo, todos os outros se prepararam para infiltrar o Castelo Imperial para derrotar o Rei Negro e resgatar Yuri e Fiona. Ao alcançar o artefato, Música começou a cantar as runas gravadas nele, e com a barreira ao redor do castelo se levantando, os exércitos de Yggdra avançaram para o interior e começaram a combater as forças inimigas. Enquanto Rafalgar estava dizimando todos à sua frente, os Cavaleiros Sagrados continuavam avançando pelos inimigos, fazendo Eirenos se perguntar por que eles estavam se esforçando tanto se iriam perder novamente. Dentro do Castelo Imperial, Fiona viu Yuri e implorou para que ele saísse da escuridão, mas ele a silenciou e ordenou que Burkhardt levasse sua crônica ao Rei Negro. Com ambas as partes da crônica em sua posse, o Rei Negro uniu a crônica, e quando a outra metade começou a ficar negra, ele se preparou para engolfar o mundo em trevas, e Fiona implorou a seu pai para parar sua louca investida. Ao mesmo tempo, os aliados de Yuri continuaram seu caminho pelo castelo e dizimaram os soldados negros que tentavam impedi-los. Quando um golem apareceu, Velnar o atacou com fogo e Eune congelou sua perna, permitindo que Katia o derrubasse. Velnar ordenou que Eren lidasse com Yuri enquanto o resto deles avançaria, e sabendo que Eren possuía uma mana peculiarmente forte, ele seria dominado se fosse tingido de preto, então o Rei Negro enviou Yuri para lidar com ele. Fora do castelo, o flanco esquerdo dos Cavaleiros Sagrados estava enfraquecendo, então Juliana ordenou que outra esquadra os apoiasse e disse a seus soldados para seguirem o hino de música até a vitória. Quando um golem apareceu, Rafalgar e Vinta o destruíram com seus ataques instantaneamente, e ao ver que o exército negro estava lutando, Eirenos chegou ao campo de batalha para apoiá-los e Ainslot imediatamente correu em direção a ela. Burkhardt focou sua atenção em Juliana, e Ainslot queria ajudá-la, mas Eirenos o impediu. Ele criou uma arena de luta no topo de uma montanha escura para sua batalha com seu antigo mestre e repreendeu Juliana por confiar tantas responsabilidades a uma criança como Eren. No entanto, Juliana não deu a mínima para sua vergonha e se preparou para lutar com ele, encantando sua espada com mana.
Burkhardt imediatamente a jogou contra uma parede de pedra e perguntou por que ela estava se escondendo de seus erros. Juliana sabia que a queda de Burkhardt para a escuridão era parcialmente culpa dela, e segurando seu rosto, Juliana lembrou-o de quanto o adorava. Como ele nunca tinha sentido o toque de uma mulher em toda a sua vida, Burkhardt ficou assustado e lançou Juliana através da parede de pedra, fazendo com que o brasão da guarda da rainha caísse de sua posse. Quando Burkhardt segurou o emblema em sua mão, memórias do seu tempo com Juliana ressurgiram em sua consciência, e ela o lembrou da pessoa orgulhosa e valente que ele costumava ser. Aceitando sua culpa, Juliana declarou que ela mesma acabaria com a vida dele, e Burkhardt lembrou-se do tempo em que pediu a Wayne e Ainslot para torná-lo o guarda de Juliana. Quando ela liberou todo o seu poder e avançou em direção a ele, Burkhardt ficou parado e permitiu que Juliana acabasse com sua vida. Com lágrimas nos olhos, ele caiu para a morte, e Juliana cobriu seu corpo com a bandeira dos Cavaleiros Sagrados. Com a crônica completamente escurecida, o Rei Negro a usou para fortalecer suas tropas e todos atingiram música com raios de escuridão, interrompendo sua canção. Enquanto isso, Eren encontrou Yuri e imediatamente cruzaram suas espadas. Jurando fazê-lo voltar à razão, Eren continuou atacando-o e do lado de fora do Castelo Imperial, as forças do continente estavam desoladas após a música ter parado. Eren perguntou a Yuri como ele pôde sucumbir à escuridão, já que ele o admirava, mas Yuri apenas mandou ele calar a boca. Estando com ele por muito tempo, Eren sabia que todos esperavam grandes coisas dele, e ele fez o seu melhor para corresponder a essas expectativas, mas ninguém tinha ideia do fardo que colocavam sobre ele. Consciente disso, Eren disse-lhe para parar de tentar atender às expectativas de todos e viver sua vida para si mesmo, mas Yuri não conseguia ver nada além da escuridão. Então continuou atacando Eren e conseguiu empurrá-lo para trás ao dominá-lo. Vendo que suas palavras não estavam surtindo efeito, Eren pensou que precisava estar preparado para matar ou morrer, e começou a canalizar seu mana. Ao mesmo tempo, as coisas pareciam sombrias para os exércitos por causa da barreira se formando novamente. Mas Juliana manteve a moral de todos alta, e quando Ainslot atacou Irinas, ela voou para o ar e atacou Juliana na esperança de quebrar a determinação de todos. No entanto, Shusa defendeu Juliana e ordenou que seu exército atacasse os soldados negros. Finalmente canalizando sua mana ao máximo, Aram fortaleceu sua espada com sua mana de luz e lançou tudo o que tinha em direção a Yuri, que estava usando todo o poder das trevas que tinha dentro de si. Enquanto isso, Música conseguiu se levantar e começou a circular o artefato da espada, enquanto cantava as runas para dissipar a barreira. Após perguntar sobre Aram a Juliana, Shusa concentrou sua atenção em Irinas e a chamou de bruxa feia e gorda. Irritada pelos comentários dele, ela lançou fogo do céu para virar a maré da batalha, e disse a todos que só estavam se machucando porque estavam tentando proteger uns aos outros. Usando fumaça como cobertura, Shusa pegou Irinas de surpresa e conseguiu cortar seu ombro. Ela tentou fugir dele enquanto lançava bolas de fogo, mas sendo o Shed que ele era, Shusa apenas caminhou em direção a ela calmamente. E capacitando-se com mana, ele transformou Irinas em pó com um único golpe de sua espada. Na Câmara Escura, o Rei Negro estava prestes a transformar completamente a Crônica em negra. Sem opção restante, Fiona sacrificou sua própria energia vital para sugar a escuridão da Crônica e dar mais tempo aos seus aliados. Quando Aram e Yuri atacaram um ao outro com toda a força, Yuri saiu por cima e jogou Aram contra a parede. Mas quando ele estava prestes a acabar com ele, Marina, Ken e Michidia chegaram para ajudar Aram. Enquanto os outros dois distraíam Yuri, Marina curou Aram, e se levantando, ele agradeceu seus aliados por ajudá-lo. Todos eles planejaram espancar Yuri para fazê-lo voltar ao normal, então Aram deu sua mana a todos. E quando Yuri os atacou, Ken o bloqueou e conseguiu fazer uma rachadura em sua armadura escura. Mikidia disparou suas flechas de longo alcance em Yuri, e Marina o prendeu em uma gaiola mágica, permitindo que Aram o atacasse com seu mana que poderia remover a escuridão nele. Dentro de sua consciência, Yuri lutava contra seu alter ego feito de escuridão, que continuava a lembrá-lo de como ele era uma grande decepção. Mas os apelos dos amigos de Yuri estavam chegando até ele, e com a ajuda deles, Yuri finalmente conseguiu derrotar seu alter ego, cravando suas espadas em seu coração e voltou ao mundo real adornando uma armadura feita de luz. Enquanto isso, Fiona sugou completamente a escuridão da Crônica, e por causa disso toda a escuridão fora do Castelo Imperial desapareceu. O Rei Negro a chamou de tola, pois ele poderia simplesmente manchar a Crônica de preto novamente. Mas antes que ele fizesse isso, Yuri e seus aliados intervieram, e Marina rapidamente começou a curar Fiona depois que Yuri a resgatou. Enquanto Aram tentava se aproximar do Rei Negro, Mikidia atirou flechas nele, mas a defesa do Rei Negro parecia impenetrável. Vendo o mana de Aram com seus próprios olhos, o Rei Negro percebeu que o mana era a luz de Rixetos que podia remover a escuridão. Ele atacou Aram enquanto ele carregava seu mana, mas Caim bloqueou com seu escudo, e Mikidia tentou contra-atacar com suas flechas. No entanto, o Rei Negro bloqueou e arremessou Ken e Mikidia contra uma parede com sua energia negra antes de focar sua atenção em Aram.
Enquanto o atacava, ele tentou pegar Yuri de surpresa, mas ele conseguiu bloquear o ataque no último segundo. Aran encantou a espada de Yuri com sua luz, e ambos conseguiram cortar o Rei Negro, forçando-o a liberar todo o seu poder sombrio e se transformar em um dragão negro. Furball não hesitou em atacá-lo instantaneamente, e agarrando o Rei Negro pelas garras, o carregou para fora. O Rei Negro usou círculos mágicos amaldiçoados para atacar Furball com feixes de escuridão, mas ele desviou de seus ataques e usou seu sopro de fogo enquanto o Rei Negro e bloqueou com seus escudos mágicos. Quando Yuri e Ayran saíram montando artefatos de armas, o Rei Negro cobriu todo o céu com círculos mágicos que liberaram feixes de escuridão sobre eles. Sem outra opção contra seu poder avassalador, Yuri ordenou a Ayran que o distraísse. Escapando de suas garras, Ayran cortou toda a asa do Rei Negro com sua espada, dando a Yuri a chance de reunir toda a sua mana e explodir as defesas do Rei Negro antes de saltar no ar e cravar sua espada no olho do dragão. No entanto, ele sacudiu Ayran do corpo dele, e enquanto Ayran ia resgatá-lo, Furball mordeu o pescoço do Rei Negro, mas foi derrotado e transformado de volta em uma fofinha bolinha de pelo. O Rei Negro não conseguiu manter sua forma de dragão por muito tempo devido aos ferimentos que recebeu, e em sua forma de demônio, ele perguntou por que eles estavam lutando tanto, e lhes disse que criaria o mundo à sua imagem. Quando Yuri se recusou a deixá-lo fazer o que queria, o Rei Negro lançou toda a escuridão que tinha contra eles. Mas com a leve mana na palma da mão, Ayran foi capaz de pará-lo. Junto com Yuri, os dois se fortaleceram com toda a mana que tinham, e ativaram juntos um ataque em cadeia para explodir e derrotar o Rei Negro de uma vez por todas. Com a escuridão dentro dele desaparecida, o Rei Negro transformou-se em um humano normal. Mas os problemas de Yuri não haviam acabado, pois Fiona estava à beira da morte. Ayran tentou usar seu mana para curá-la, mas não teve nenhum efeito. Então, pela primeira vez na vida, o Rei Negro agiu como um pai normal e usou o poder do Cronista das Correntes para curar sua filha moribunda. Ele desmaiou de exaustão depois, e com toda a escuridão que residia em Fiona eliminada pela Crônica, Pirika apareceu no mundo como um símbolo de esperança mais uma vez. Todos eles ficaram felizes em ver o Sprite, e lá fora, todos os soldados do Rei Negro desapareceram da existência, e todos se alegraram porque o mundo finalmente estava livre da escuridão. Em seus momentos finais, Fiona se sentou ao lado de seu pai, e ele pediu desculpas a ela por ter sido consumido pela vontade da escuridão. Com suas últimas palavras, ele disse à filha as palavras que ela não ouviu durante toda a sua vida: "Eu te amo."